Muito bem-vindo. Você está no canal Papo Humano. Eu sou a Alexandra Fogatti, estou aqui com as minhas parceiras Alessandra Schirman e a Cintia Almeida. E hoje nós vamos bater um papo sobre os pais, né? Sobre a importância dessa figura paterna, porque aqui no Brasil, né? Hoje nós estamos gravando esse vídeo e é véspera do Dia dos Pais. E amanhã, que é o domingo, vai estar aí para vocês estarem assistindo. Então, a gente quer trazer para vocês, né, o quanto essa figura paterna é importante na vida de todos, né? Mesmo, talvez, alguns achando que não é tão importante, mas a gente também vai querer trazer essa visão de entender aí por que que essa figura é, sim, importante para todo mundo, né? Então, eu acho que principalmente, começando aí, a gente pode estar falando das estruturas familiares, né? Que tem mudado muito ao longo dos anos. O pai, ele tinha uma presença, vamos falar, há 4, 5 décadas atrás, a presença do pai era uma presença mais distante ali, né? Ele não participava tanto do dia a dia, na maior parte das famílias, né? Eles não participavam tão presente na educação dos filhos, era delegado mais à mãe, né? Mas a figura era importante e era o provedor da família, né? Só que tinha aquela distância. Ao longo do tempo, isso foi mudando aos poucos, né? Os pais começaram a querer participar um pouco mais se aproximar mais dos filhos, participando mais das dinâmicas da família. E hoje isso é algo que é muito comum, né? É super normal a gente ver o pai participando desde o início, né, já querendo ali ver o filho nascer, já participando de todos aqueles primeiros cuidados, recebendo esse filho ao mundo com todo o amor e todo o carinho, porque, né, para o pai ele tem uma dificuldade, ele leva um tempo para participar, para se sentir de verdade participativo na vida da criança, né? Porque está tudo acontecendo na mãe, né? Está tudo ali na barriga, o universo. A mãe sente tudo e mais um pouco, né? Mas o pai ele fica tentando ali participar, sentir, vai no ultrassom, né? E sente a barriguinha mexendo. Então ele vai participando daquele universo só imaginando o que é ser pai, né? E quando de fato ele entra nesse universo, ele vai precisar usar da imaginação, né? Da disposição, da vontade em fazer esse papel de pai, né? Mesmo sendo aí ali um coadjuvante ali naquela função inicial, que é totalmente mãe, né? 24 horas no dia, a gente fica totalmente à disposição. Mas então, que legal a gente pensar que em 5 décadas, vamos dizer assim, o quanto mudou o papel desse pai na presença familiar, né, meninas? Não é maravilhoso a gente pensar que hoje um pai está ali totalmente presente, querendo fazer a função dele, querer dar amor, receber amor, está totalmente à disposição ali. Olá, pessoal, tudo bem? Muito legal, Chan, a gente ver essa mudança, né, no decorrer dos anos, a gente perceber que os pais sentiram essa necessidade, né, de participar da educação dos filhos, né, do dia a dia dos filhos mesmo. E você comentando tudo isso, né, há 4, 5 décadas atrás, me faz remeter a quando eu era, né, criança, pré-adolescente, que eu estou agora com 50 anos, mas eu tive a felicidade de, naquela época, a minha mãe saía mais cedo para trabalhar que meu pai, e ele que levava eu e a minha irmã para a escola. Eu tinha uns 10, 12 anos, e eu lembro direitinho, né, dele penteando nosso cabelo, fazendo Maria Chiquinha, rabo de cavalo, trocando a gente, né, ajudando a gente a pôr o uniforme da escola, o café da manhã. Então, me faz remeter essa época e ver quanto eu fui feliz, né? Porque aquela época não era comum esse tipo de coisa, né? Verdade. Então, me fez voltar nessa imagem aqui. E voltando agora, hoje em dia, é muito triste, às vezes, quando a gente vê, né, essa coisa muito do celular, da tecnologia, onde os pais, mesmo sabendo da importância da função deles, eles se desligam um pouquinho, né? Porque a gente vê, é muito comum vídeos, né, que a gente vê no Instagram, Facebook, tudo, os pais estão ali presentes,
fisicamente, mas olhando para o celular, né? Não prestando atenção. E a criança, às vezes, perde atenção, né? Desculpa, às vezes faz uma malcriação, faz alguma coisa, mas aquela sensação de pai, olha para Chamar mim, atenção, né? né? É. E a gente hoje, nesse Dia dos Pais, a gente queria chamar um pouquinho a atenção para isso, né? Para realmente as pessoas, os pais principalmente, pais assim que cuidam, né? Porque a gente sabe que muitos pais que não são pais de sangue, pais biológicos, né? Mas assumem o papel de pais, como é importante essa presença, né? E a gente não pode esquecer também, até aqueles que estão meio brigados com os pais, né? Aqueles que não se dão muito bem, que a gente é 50% de cada um, né? Então a gente não pode de jeito nenhum negar, né? Por mais que às vezes a gente não se dê bem, as ideias não são compatíveis, né? E é natural, né? Porque são gerações diferentes, mas parar um pouquinho para pensar, especialmente no dia de hoje, né, que é Dia dos Pais, e ver que as pessoas, às vezes, elas fazem coisas achando que é correto o que elas estão fazendo, né? E elas fazem aquilo de coração mesmo, achando que aquilo é o correto. Mesmo aquele pai que é mais bravo, né, que é mais distante. Então, às vezes, também cabe a gente, como filho, tentar essa aproximação, né? Se não vem de um lado, às vezes indo pelo outro, os dois caminhos acabam se encontrando na metade ali, cada um cedendo um pouquinho. E era essa, eu acho que é a mensagem mais importante que a gente quer passar para vocês hoje, né, Ale? Exatamente, Cíntia. E até aproveitando isso que você estava comentando em relação a essa questão da ausência, né? Nós, inclusive, gravamos um vídeo sobre as dores emocionais que vai ao ar na terça-feira, então não perca que tem bastante informação também relacionada justamente a esse vínculo, né? Ao efeito da ausência do pai, que tipo de efeito causa, né? Que dores emocionais causam nas pessoas. Porque é bem isso, às vezes você tem essa presença física, mas não tem essa presença emocional, né? E a criança, ela realmente ela precisa dessa presença emocional, desse suporte emocional, né? Da figura, tanto materna quanto paterna, né? E cada um, né? Com a sua, né? Representatividade aí. Então, a ausência de pai pode causar realmente grandes buracos ali, né? Emocional numa criança que vai lá no futuro, né? À medida que essa criança vai crescendo, pré-adolescência, adolescência, até mesmo na vida adulta, ela vai trazendo isso, né, nos seus comportamentos, nos seus hábitos, na forma com que ela lida, né, com outros relacionamentos, inclusive, né. Então isso realmente ele pode ser muito sério, muito grave, né. Mas hoje a gente quer trazer essa mensagem para vocês, mas justamente como uma oportunidade, né. Talvez a tua relação com o seu pai não seja das melhores, né. Talvez exista ali uma ausência realmente, né, de fato, às vezes de ambas as partes, né, ou você pode até não ter pai, né, nesse momento, mas não, o que a gente quer trazer para vocês é essa visão, essa oportunidade de vocês olharem com amor para essa relação, né, para vocês procurarem, se possível, não julgar, né, não se colocar como vítima ou como culpado, né, mas e sim olhar para isso de uma forma o mais amorosa possível, né, porque é uma chance mesmo de cura, né, porque enquanto, como a Cíntia falou, né, nós somos 50% pai e 50% mãe, tá no nosso DNA, né, tá aqui, né, somos parte, somos constituídos a partir dessas duas figuras. Então, se você não aceita, você está automaticamente não se aceitando, né? E isso você vai entrar num ciclo aí de doença ou de dores emocionais, e enquanto você não olhar, não ter essa visão, né, mais amorosa dessa relação, não procurar fazer, proporcionar essa cura, você vai continuar esse ciclo, né? E então é bastante importante, né, você usar esse dia festivo, né, essa data comemorativa, para você, né, caso você esteja um pouquinho distante, né, tentar ali procurar uma aproximação maior, se você tem uma mágoa, então oportunize o momento de conversar, né, de procurar entender, né, sempre com o olhar mais amoroso possível, porque cada um, né, nós temos as nossas dores,
E até a gente comentou isso, né, Xia, recentemente, que as coisas são ciclos, né? E nós estamos aqui para evoluir, para a gente olhar para esses ciclos e quebrar isso de alguma forma, né? Então, se você continua naquele ciclo de sofrimento, né, carregando porque os seus pais, possivelmente, eles também trouxeram, né, da infância deles, né, alguns traumas, né, algumas coisas que não ficaram bem resolvidas, e eles, na figura de pai, eles trazem isso, e você automaticamente sofreu isso, e talvez você traga isso também. Então, é esse ciclo, esse looping sem fim, né? Então, é importante a gente olhar para isso e quebrar, né, esse looping da melhor forma possível, né, com bastante amorosidade, porque no fim é só o amor que liberta, né, meninas? Então, hoje é um dia bastante especial para a gente pensar nisso, para a gente pensar nessa relação com o maior, né, com o máximo de amor que você puder, para a gente poder curar isso e podermos sermos felizes, né? Tirar esse peso, essa carga, né? Né, Xan? Também assim lembrar, né, que a gente só pode dar o que a gente reconhece, né, o que a gente conhece, né? Então, eu só vou poder dar amor, atenção, carinho se eu já recebi isso também. Então, olhar para esse pai, né, o que passou hoje você adulto, olhar para trás e entender que ele deu o melhor que ele podia dar, né? Quando Exato. você conhece a história do seu pai e a história do seu avós, né, e a história da sua ancestralidade, você começa a ter uma chance de entender mais por que que aquela pessoa trabalhou daquele jeito com você, né? Como ela passou o amor, por que a rigidez, ou por que a intransigência, ou por que o excesso de cuidado, né? Ou por que a ausência, a dor que ele tem. Então, ele também foi criança um dia, ele também foi filho um dia, ele também é fruto de um outro pai, né? Então, é o ciclo, né? As repetições. E aonde você quer se colocar nisso? Essa é a pergunta que é importante, né? Porque é dia dos pais, eu nunca falo com meu pai, eu não sei o quê, só porque é dia dos pais eu vou? Não, é porque você quer olhar para dentro de você e fazer esse mergulho que, se você também quer ser um bom pai, se você quer passar o seu melhor, você tem que olhar e honrar aquele que te deu a vida também. Existe uma história, existe a sua dor, e olhando para ele, reconhecendo, você está honrando a sua ancestralidade, né? Você está tudo que te compõe até hoje, né? Não, eu não preciso dele. Ele não foi um bom exemplo. Será? Será que você não se formou a pessoa que você é hoje porque você teve essa influência dele? Porque nós aqui acreditamos muito que ninguém está em lugar nenhum inapropriado, e não há lugar errado. Você está na família que você precisa para desenvolver o que você precisa nessa vida. A sua espiritualidade, né, o que te compõe como ser espiritual, precisava dessas experiências para você ser o que você é hoje. Agora, o que difere? As escolhas, né? Você tem uma escolha. Você pode carregar no seu coração a dor e levar essa dor, essa mágoa, essa tristeza, essa raiva, ou você pode escolher entender e liberar o seu coração, né? E liberar para que você possa entendê-lo e falar: tudo bem, pai, você fez o que você podia. Né? Eu agora que eu sou mais velho, que eu também tenho filho, que eu tenho família, eu compreendo as suas dificuldades, onde foi, e sabe, aquele tapinha nas costas, bora lá construir novas histórias, construir novos relacionamentos, né? Eu sei que não vai mudar, de repente, tudo que você passou, se a sua história não é tão feliz assim, mas o seu olhar, as suas lentes podem mudar e podem ficar mais leve, né? Você ficando leve, o seu coração ficando leve, as suas relações vão melhorar, tanto com a sua família daqui para frente, quanto toda a sua história para trás, né? A gente não precisa ficar levando aquela mochila pesada, a gente pode aliviar essa mochila. Isso é uma escolha nossa, né? A gente tem que se posicionar em querer levar o quê dentro do seu coração, dentro da sua vida, dentro da sua história, né? Eu tenho um pai, graças a Deus, maravilhoso, sempre foi muito presente.
Meus pais são separados, foi na época ali da adolescência, que para mim foi muito difícil, até a gente fala também sobre isso no nosso vídeo dessa semana, que vai estar aí terça-feira no ar. Mas assim, com essa história assim, do como é gostoso eu lembrar que eu tive essa figura masculina, tive, não tenho, essa figura masculina na minha vida, que tem todos os defeitos dele, porque ele é um ser humano, mas ele está cheio de qualidade que preenche o meu coração como pai, né? Me deixa feliz em lembrar que, puxa vida, né? Eu tive uma pessoa tão forte, tão presente, tão batalhadora, tão família, sempre preservou tanto a família, mas eu consigo dentro de mim separar. Tem a parte homem dele, ser humano, com todas as dificuldades dele, e tem a parte que ele foi pai, que para mim foi maravilhoso na minha história. Né? Então, a gente também desconstruir que pai e mãe tem que ser perfeito, né? Porque às vezes as pessoas pensam, só porque foi seu pai e sua mãe tem que ser perfeito. E não, eles são seres humanos, né, meninas? Estão aí igual a gente na batalha, né? Na verdade. Desculpa, é isso aí, Chan, porque a gente, como filhos, a gente tende a vê-los só como pai e mãe, né? Mas a gente esquece que eles são homem e mulher antes de tudo, né? E como a gente tem qualidades e defeitos, como todos os seres humanos, né? E só complementando não, mas dando continuidade com aquilo que você falou, porque tem muita gente que fica um pouco até revoltado, né? Às vezes, quando não tem uma boa relação com o pai e não quer ceder, né? Como se fosse fraqueza isso, né? Dar o primeiro passo e como a Lê bem comentou, é muito pelo contrário, né? Quando você dá o primeiro passo, tem essa coragem, o amor que fica ali àquele redor aumenta muito, né? E principalmente passa para as próximas gerações. Porque quando você quebra esse ciclo, né? Ah, meu pai sempre foi assim, meu avô sempre foi assim, eu sabia que meu bisavô era assim, então quer dizer que vai ser sempre assim? Então, Não, né? Cabe a gente. Por isso que, mais uma vez, batendo na tecla do autoconhecimento, né? É tão importante a gente ter essa reflexão e ter essa visão e deixar esse orgulho mal usado de lado, né? Porque às vezes pode refletir no seu filho, que vai refletir no filho dele, e assim vai por gerações e gerações esse ciclo, né? De não uma relação ruim, mas uma relação pesada, né? Uma relação sem vínculo que deveria ser, né? Entre pais e filhos. Então, acho que hoje é um bom dia para a gente refletir sobre isso mesmo, né? Eu, infelizmente, perdi meu pai recentemente, mas eu lembro dele com muita alegria, porque eu sou muito grata por tudo que ele me fez, me fez viver, me ensinou. Então, você que tem seu pai ainda aí, dá um abraço, dá um beijo, porque é muito importante essa presença mesmo física, né, do nosso pai com a gente, né, Ali? Exato. É isso aí, Cíntia. Já eu tenho uma história diferente de vocês duas, né? Eu perdi meu pai muito pequenininha, eu tinha 3 aninhos de idade, né? Então, o meu sofrimento, né, foi justamente a ausência de um pai, né? Uma ausência física, né? Então, eu sofri bastante com isso, desde a infância, né? Startou ali diversas questões, né, familiares, né? Eu lembro muito, assim, do quanto eu sofria na época de escola, de não ter um pai, e justamente hoje, no Dia dos Pais, de estar ali, sempre tinha aquele momento em que você tinha que fazer um cartão, né, para o Dia do Pai, para o Dia da Mãe, enfim, para você entregar, né, e eu não tinha, né, o pai ali, mas eu tinha minha mãe, né, então eu fazia para ela o cartão, e ela foi uma excelente mãe, né, um pai e mãe para gente, maravilhosa, né, dentro das possibilidades dela. Mas claro que gerou muitas feridas em mim, né, que até hoje, né, olhando para minha história e coisas que o meu comportamento, alguns hábitos até de mim com o meu marido e com o meu filho, né, com os meus filhos, né, a forma com que eu me relaciono com eles, vem, né, muito dessa ausência. Então, o quanto é importante, Cíntia, como você falou, o autoconhecimento, a gente olhar para a gente olhar para a nossa história, a gente entender, né, o que causou ali, né, quais foram as feridas que foram abertas, mas com esse olhar realmente amoroso, né, porque só a partir disso que você consegue se libertar, né, você consegue curar e não repetir, né. Então, eu Exato. senti ali um certo abandono, né,
mesmo que não tenha sido proposital, né, que tenha sido uma consequência da vida, uma coisa natural, né, que todos nós vamos passar um dia, né, independente da idade, né, mas no meu caso, como eu era muito pequena, estava ainda em formação, né, na primeira infância, isso realmente me abalou, né, e causou ali um buraco emocional bastante grande, né, mas serviu para eu me olhar, para eu ver, né, onde eu precisava reconhecer, né? E como a Cher disse, nada é por um acaso, né? A gente não está nessa família à toa, né? Então, se isso veio para mim, é porque eu realmente precisava olhar para aquilo ali, entender e me curar, né? Talvez eu tenha vindo de relações, né? Como a senhora falou, de ancestralidade. E se eu não parar nesse momento para curar, né? Para entender esse buraco e poder eu, né, me alimentar, né, eu mesma, não buscar no externo, né, como eu posso dizer, não procurar no externo esse preenchimento e eu olhar para mim e eu poder eu mesma me preencher disso, eu vou continuar levando esse looping adiante, né? Vou continuar repetindo com os meus filhos vão repetir com os deles e assim vai. Então, olha quantas histórias diferentes, né, que a gente Diferentes, vê né? entre nós, né? E eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo também tem histórias diferentes, cada ser é único, né? Cada indivíduo tem a sua história, tem a sua bagagem, né? Então, essa reflexão, a reflexão que a gente quer fazer para vocês hoje é de olhar, ter esse olhar amoroso, né, com a sua história, com a sua ancestralidade, honrar, não dando continuidade, e sim fazendo diferente, né, dentro do que você pode, dentro das suas possibilidades. É isso aí. Isso Então, aí. perdoe se precisa perdoar, diga que ama, se puder dizer que ama. Se for só em pensamento, honre a presença dessa pessoa que te deu a vida. Você está aqui porque 50% dessa pessoa te colocou nessa vida, né? Então, assim, honre essa vida também, né? Faça parte dessa árvore, né, genealógica, árvore da vida que a gente participa, né? Então, tenha um dia feliz, cative no seu coração esse amor e transborde amor para o seu filho, se você está aí do seu lado. Abraça, beija, seja o melhor exemplo que você puder, dê todas as informações que você possa dar para que esse ser cresça fortalecido, né? Mesmo assim, se ele tiver as dores emocionais dele, faz parte do caminho dele, né, meninas? A É gente isso aí. agradece muito. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, já aproveita aí, se inscreve, põe o sininho. E se você achou legal esse vídeo, acrescentou algo em você, compartilhe com alguém que você conhece também. Obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada a vocês. Obrigada, Até a próxima, gente. gente. Feliz Aproveitem Dia o dos dia. Pais para vocês. Feliz Dia dos Dia dos Pais, né? Pais. Até mais. Tchau, tchau.